Como calcular o volume de um prisma? Volume de um prisma triangular. Entenda a fórmula. Para calcular o volume de um prisma triangular, use a fórmula V igual a 1/2XAXL XH, onde A representa a altura do triângulo da base do prisma. L representa o tamanho do lado do triângulo de onde foi prolongada a altura e H representa a altura do prisma. Calcule a área da base do prisma. Para isso, multiplique o tamanho do lado do triângulo pelo valor da altura prolongada a partir desse lado. Em seguida, divida esse produto por 2. Vamos considerar para o exemplo que um triângulo tem altura de 5 cm e um lado de 4 cm. Exemplo: 1/2XAXL igual a 1/2x 5 cm por 4 cm igual a 10 cm². Obtenha o valor da altura do prisma. Vamos supor para esse exemplo que a altura do prisma triangular vale 7 cm. Calcule o volume do prisma triangular. Finalmente, para determinar o volume desse prisma, multiplique a área calculada do triângulo de base pelo valor da altura do prisma. Exemplo: V igual a 1/2XAXL. XH igual a 10 cm². XH igual a 10 cm² por 7 cm igual a 70 cm³. Escreva sua resposta em unidades cúbicas. Como se trata de um volume, uma grandeza tridimensional, a resposta deve ser expressa em unidades cúbicas. No exemplo, a unidade é o centímetro. Logo, sua resposta final deve ser 70 cm³. Volume de um cubo. Entenda a fórmula. O cubo é um tipo de prisma com base quadrada. Como todas suas arestas possuem a mesma medida, vamos usar a fórmula mais simplificada V igual a ao cubo, onde A representa a medida da aresta do cubo. Obtenha o comprimento da aresta do cubo. Como todas são iguais, não importa qual delas você escolha para medir. Exemplo: A igual a 3 cm. Calcule o volume do cubo. Para isso, eleve o valor da aresta do cubo à terceira potência. Ou seja, multiplique esse valor por ele mesmo 2 vezes. Exemplo: V igual a ao cubo igual a AX é igual a 3 cm por 3 cm por 3 cm igual a 27 cm³. Escreva sua resposta em unidades cúbicas. Como se trata de um volume, uma grandeza tridimensional, a resposta deve ser expressa em unidades cúbicas. No exemplo, a unidade é o centímetro. Logo, sua resposta final deve ser 27 cm³. Volume de um prisma retangular. Entenda a fórmula. Esse tipo de prisma, que possui uma base retangular, pode ser enxergado como um paralelepípedo. Portanto, vamos utilizar a fórmula V igual a AXBXC, onde A representa a altura, B representa a largura e C representa o comprimento. Obtenha o valor da altura. A altura é a aresta vertical do prisma, ou seja, a que se prolonga da base do prisma até o seu topo. Atribua esse valor a A. Exemplo: A igual a 5 cm. Obtenha o valor da largura. A largura é a menor aresta horizontal do prisma, ou seja, o menor lado da base do prisma. Atribua esse valor a B. Exemplo: B igual a 8 cm. Obtenha o valor do comprimento.
O comprimento é a maior aresta horizontal do prisma, ou seja, o maior lado da base do prisma. Atribua esse valor a C. Exemplo: C igual a 10 centímetros. Calcule o volume do prisma retangular. Para isso, multiplique as três medidas obtidas na ordem que você desejar. Exemplo: V igual a AXBX, C igual a 5 por 8 por 10 igual a 400 centímetros cúbicos. Escreva sua resposta em unidades cúbicas. Como se trata de um volume, uma grandeza tridimensional, a resposta deve ser expressa em unidades cúbicas. No exemplo, a unidade é o centímetro. Logo, sua resposta final deve ser 400 centímetros cúbicos. Volume de um prisma trapezoidal. Entenda a fórmula. Esse tipo de prisma possui como base um trapézio. Portanto, para calcular seu volume, devemos considerar a fórmula para calcular a área de um trapézio. Logo, a fórmula para determinar o volume de um prisma trapezoidal será V igual a B1 mais B2. XAX1 meio. XH, onde B1 e B2 representam as bases maior e menor do trapézio. A representa a altura do trapézio e H representa a altura do prisma. Calcule a área da base do prisma. Para isso, some o valor da base maior e da base menor e multiplique o resultado pelo valor da altura do trapézio. Em seguida, divida esse produto por 2. Vamos supor que a base maior mede 8 centímetros. A base menor mede 6 centímetros e que a altura do trapézio mede 10 centímetros. Exemplo: B1 mais B2. XAX1 meio igual a 8 mais 6. X10 X1 meio igual a 14 centímetros por 10 centímetros. X1 meio igual a 70 centímetros quadrados. Obtenha o valor da altura do prisma. Vamos supor que a altura do prisma trapezoidal do nosso exemplo mede 12 centímetros. Calcule o volume do prisma trapezoidal. Multiplique a área que você acabou de calcular pelo valor da altura do prisma. Exemplo: V igual a B1 mais B2. XAX1 meio. XH igual a 70 centímetros quadrados. XH igual a 70 centímetros quadrados por 12 centímetros igual a 840 centímetros cúbicos. Escreva sua resposta em unidades cúbicas. Como se trata de um volume, uma grandeza tridimensional, a resposta deve ser expressa em unidades cúbicas. No exemplo, a unidade é o centímetro. Logo, sua resposta final deve ser 840 centímetros cúbicos. Volume de um prisma pentagonal. Entenda a fórmula. Esse tipo de prisma possui como base um pentágono regular. A fórmula para o volume desse prisma será V igual a 5x1 meio XLXA. XH, onde L representa o lado do pentágono da base. A representa a apótema desse pentágono. Ou seja, a distância que liga o centro do pentágono até o ponto médio de um dos seus lados. E H representa a altura do prisma. Observe que a primeira parte da fórmula, aqui está entre parênteses, serve para calcular a área do pentágono. Como esse polígono é formado de 5 triângulos iguais, para obter sua área total calculamos a área de um desses triângulos e a multiplicamos por 5. Para mais informações sobre como encontrar o apótema, confira este artigo. Calcule a área da base do prisma. Para o exemplo,
Vamos supor que o lado do pentágono mede 6 centímetros e que sua apótema mede 7 centímetros. Aplicando esses valores na fórmula, teremos, exemplo, 5x1 meio xLXA igual a 5x1 meio x 6 cm por 7 cm igual a 105 cm². Obtenha o valor da altura do prisma. Vamos supor que a altura do prisma pentagonal desse exemplo mede 10 cm. Calcule o volume do prisma pentagonal. Multiplique a área do pentágono da base do prisma pelo valor da altura desse prisma. Exemplo: V igual a 5x1 meio xLXA. XH igual a 105. XH igual a 105. X10 igual a 1050 centímetros cúbicos. Escreva sua resposta em unidades cúbicas. Como se trata de um volume, uma grandeza tridimensional, a resposta deve ser expressa em unidades cúbicas. No exemplo, a unidade é o centímetro. Logo, sua resposta final deve ser 1050 centímetros cúbicos.